Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma aula de física com o assunto carga elétrica, falando sobre o modelo atômico atual, o modelo de Rutherford e Bohr, que é composto por um núcleo com cargas positivas e cargas neutras, e uma eletrosfera, onde fica localizado os elétrons, cargas negativas. É importante nós percebermos que os elétrons, que são as cargas elétricas negativas, elas se movimentam e podem ser deslocadas. Portanto, se um corpo entrar em atrito com outro, ele pode ganhar ou pode perder elétrons, enquanto que os prótons ficam fixos aqui no núcleo. Eles não serão deslocados para o outro corpo. E tanto o próton como o nêutron, eles têm uma carga muito pequena, aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa carga ela é chamada de carga elementar e, portanto, a menor carga possível. Os prótons, letra P, cargas positivas, nêutrons, letra N, cargas negativas, elétrons, letra E, cargas negativas. Como que isso funciona em um corpo? Carga de um corpo. Bem, um corpo, ele é eletricamente neutro. Portanto, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Porém, se ele entra em atrito com outro corpo, ele pode ganhar ou perder elétrons. Por exemplo, um bastão de vidro entra em contato com uma flanela de lã. Vamos imaginar que esse bastão inicialmente ele tinha 1000 prótons, isso a título de exemplo, e 1000 elétrons. Portanto, ele estava eletricamente neutro, mesma quantidade de prótons e de elétrons. Enquanto que essa lã ela estava com 2000 prótons e 2000 nêutrons, estava eletricamente neutra também, mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Quando aconteceu esse atrito entre eles, o bastão cedeu 10 elétrons, ou seja, ele perdeu 10 elétrons. Se um perde, é claro que o outro ganha. Esses 10 elétrons irão diminuir daqui, dos 1000 elétrons do bastão, e irão acrescentar aqui. Ok? Portanto, vamos observar que esse bastão agora ele já não está mais eletricamente neutro. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. Ele ficou com apenas 990, ele perdeu 10. O que significa dizer que a carga desse bastão aqui agora é uma carga positiva. Por quê? Porque ele tem 1000 prótons e apenas 990 elétrons. Então ele ficou com carga positiva. Enquanto que a lã, a flanela de lã, ela ficou com carga negativa. Por quê? Porque a sua quantidade de elétrons superou a quantidade de prótons. Agora ela tem 2010 elétrons e apenas 2000 prótons. Então, fiquem muito atentos com esse tipo de situação, porque quando a questão expor para vocês uma situação, pelo sinal da carga vocês já vão saber. Por exemplo, se eu falar aqui que um corpo tem carga de 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Observa que esse corpo ele é positivo. Ele é positivo. Portanto, ele perdeu elétrons. Se ele está positivo, ele perdeu elétrons. Se ele está negativo, ele ganhou elétrons. Ok? Vamos então aqui falar mais propriamente dito sobre a carga de um corpo usando a seguinte equação. Carga igual a N menos E. Essa fórmula ela é bem simples de ser usada. Você só tem que observar que esse N aqui, ele é a diferença. Ele é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Por exemplo, nesse caso aqui, o N seria o 10. Seria essa diferença aqui, que um ganhou e o outro perdeu. Ok? Para entendermos melhor, nós vamos ver um exemplo. Um bastão de vidro, após ser atritado num pedaço de lã, ficou com carga elétrica Q de
8 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então vem a seguinte pergunta: esse bastão ganhou ou perdeu elétrons? Letra B. Quantos elétrons o bastão ganhou ou perdeu? Bem, vamos começar resolvendo aqui a nossa letra A. A letra A você não precisa de cálculo. Você vai simplesmente observar que a questão mostra uma carga positiva. Esse corpo está com uma carga positiva. Então, se está com uma carga positiva, significa dizer que ele perdeu elétrons. Então, a resposta é, ele perdeu elétrons, porque ele tem carga positiva. Então, vamos lá para a letra B. A letra B pergunta quantos elétrons o bastão ganhou ou perdeu. A gente já sabe que ele perdeu elétrons, mas quantos elétrons ele perdeu? Ou seja, qual é a diferença entre o número de elétrons e o número de prótons? Vamos lá então usar a seguinte equação. Q igual a N vezes E. Quem é o Q? O Q é a carga desse corpo, a carga inicial dele, que é de 8 vezes 10 elevado a menos 9, igual a N, que é a minha diferença, vezes E, que é a minha carga elementar, que sempre vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bem, resolvendo aqui essa equação, nós temos que esse valor, aqui olha, como aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então nós temos N igual a 8 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, N vai ser igual a quanto? Vamos lá. Efetuando a divisão, lembra das aulas lá de notação científica, a gente vai usar agora. Divisão de notações científicas. Divide 8 por 1,6, que vai ser igual a 5, vezes 10. Olha os expoentes. Menos 6, menos 19. Nós temos o valor. Nós temos que nesse atrito ele perdeu 5 vezes 10 elevado a 10 elétrons para o lã. Okay? O bastão de vidro ele perdeu 5 vezes 10 elevado a 10 elétrons para o lã.